Fala, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Aqui é o pastor Alberto, esse é o canal Falando de Graça. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Feliz terça-feira, que hoje o dia seja um dia muito abençoado para vocês. Hoje é um dia especial, hoje é um dia que Deus permitiu completar mais um ano de vida. Estou comemorando, celebrando em Deus por mais um ano de vida, 5.2. Bem jovem ainda, né? Costumo dizer que passei de meio século. Agora eu estou com meio século e 2 de vida. Deus continue me sustentando a cada dia. Vamos à nossa leitura, vamos continuar fazendo a nossa leitura bíblica aqui. E hoje é um capítulo, no capítulo 13, né, de João, que é o que nós estamos lendo, tem um registro muito rico, muito poderoso, que narra o fato de Jesus ter lavado os pés dos seus discípulos. Então, o contexto, né, para a gente entender mais ou menos, Jesus já está se aproximando da sua crucificação. Está chegando o tempo dele ser entregue, oferecido como oferta pelo pecado de todos aqueles que crerem nele. Então, Jesus prepara a sua última ceia e agora, à mesa com seus discípulos, ele faz uma coisa que ninguém imaginava ele fazer. E a leitura diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse texto não se refere somente aos seus discípulos que estavam ali com ele naquele momento, mas amou todos os seus discípulos, todos que creram nele naquela época que ele estava ali e todos que vieram a crer depois, inclusive eu e você que cremos nele. Então, naquele momento, né, ele diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Então, já estava no coração de Judas trair Jesus, ele já tinha negociado com os soldados para apontar quem era Jesus, para ganhar algum lucro com aquilo ali. Versículo 3: sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e de que ele viera de Deus, voltava para Deus. Isso sobre Jesus. Levantou-se da ceia, a mesa, levantou-se no momento da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, passou a lavar os pés de seus discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vocês estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. O texto segue aqui do versículo 12 até o 20, ainda falando sobre esse ato de Jesus de lavar os pés de seus discípulos. E qual era o significado dessa ação de Jesus? Qual é o significado desse ato de Jesus em lavar os pés dos seus discípulos? Esse é um ensinamento muito poderoso. Não aqui em João, mas em Lucas, relata uma discussão que aconteceu, ou seja, uma conversa que aconteceu ainda nesse momento de ceia, de confraternização, porque a ceia, a gente precisa saber que não era um momento rápido, como às vezes acontece nas nossas igrejas. Eles sentavam-se à mesa e ficavam ali
durante bastante tempo, comendo, bebendo e tendo comunhão uns com os outros. Então uma discussão se levantou entre os discípulos para saber quem era o maior entre eles. Então tinha essa ideia de maior, né, de ser maior no reino dos céus, e Jesus até nos ensina que o maior é aquele que serve. Ele mesmo deu o exemplo aqui nesse ato. Então ele mostrando que a ordem, né, do reino de Deus é diferente da ordem daqui da terra. Por quê? Porque as pessoas que têm uma posição, que têm um poder, que estão em evidência, que têm uma fama, né? Vamos colocar essa palavra, que tem uma fama, elas gostam de ser servidas e até mesmo as pessoas gostam de servi-las. E Jesus, ele mostra que a ordem no reino do céu é diferente dessa ordem aqui na terra. Por quê? Porque ele, sendo o maior entre eles, mostrou em todo o tempo, não somente aqui nesse ato da lavagem dos pés, mas em toda a sua trajetória de vida, que ele sempre veio para servir. Ele veio para servir e dar a vida por muitos, né? Por todos aqueles que vierem a crer no Senhor. Então, ele não somente na teoria ensinou, mas fez isso na prática, mostrando que ele, sendo o maior, fez com eles, que eram menores, e que eles também deveriam fazer isso. Não necessariamente o ato prático, né, de sempre pegar uma bacia, como alguém faz hoje em dia, né? Tem algumas igrejas que têm essa prática de pegar uma bacia e fazer o lava-pés. Não é esse o ensinamento que Jesus estava passando. O ensinamento que Jesus estava passando era outro, tá? Por que era outro? Vamos lá, vamos pensar algumas coisas aqui. Então, Jesus era o maior e ele lavou os pés. Era uma lição. Outra lição, esse costume de lavar os pés era um costume da região, daquela região, porque as pessoas andavam muito, eles andavam com sandálias de couro, não havia asfalto, eles andavam na poeira e os pés deles sujavam muito. Então, quando alguém era recebido numa casa, sempre tinha uma bacia de água, era de praxe, fazia parte da etiqueta, né, da boa recepção, ter uma bacia de água, ou a própria pessoa lavava o seu pé, ou alguns anfitriões dispunham um servo, um escravo, para lavar os pés. Nunca era o dono da casa que lavava os pés da pessoa que estava sendo recebida. Era um escravo, vamos supor assim, um escravo menor dentro da casa, o que tinha a função menor dentro da casa, ele que lavava os pés do visitante. E Jesus, né, se coloca nessa posição de um servo mais humilde, né, simbolizando, a gente precisa sempre olhar no simbolismo, como ele sendo o servo mais humilde, se colocando diante dos pés dos seus discípulos e lavando. Pedro rejeitou isso. Por quê? Porque também no costume religioso não era uma prática comum. Os mestres, eles recebiam isso dos seus discípulos. Eram os discípulos que lavavam os pés do seu mestre. Então, Jesus diz: vocês me chamam mestre e senhor, eu sou, sim, e eu mostro a vocês agora uma nova ordem. Então o mestre se coloca aos pés dos seus discípulos e lava. Por isso Pedro rejeitou. Falou: porque o Senhor vai lavar meus pés, tem certeza? E ele, sentindo que fosse uma humilhação ao mestre, ele diz: não vou permitir que o Senhor lave os meus pés. E Jesus responde, né, a gente leu aqui, que se ele não lavasse os pés dos seus discípulos, ele não teria parte com ele. Pedro, sempre exagerado: então, Senhor, me lava o corpo todo, né? Se é para lavar o pé, onde Jesus diz: vocês já estáis limpo pela palavra, vocês já foram lavados. Agora, o que precisa ser lavado é os pés.
Um outro simbolismo que a gente tem nesse lavar os pés é que nós estamos andando ainda por um mundo que é cheio de poeira, sujeira, e essa sujeira são os pecados que, mesmo não desejando, eles agarram-se em nós. Eles impregnam na nossa pele, eles impregnam no nosso corpo. E o que Jesus ensina aqui, né, é que nós precisamos estar lavando os pés uns dos outros. De que forma? Dessa forma humilde, dessa forma submissa, mostrando ao Senhor, né, mostrando a essa pessoa o seu erro e tirando, ajudando a tirar dela aquilo que o mundo coloca, mesmo que inconscientemente. Então, o nosso dever, enquanto igreja do Senhor e enquanto irmãos, né, é a recomendação de Jesus, lavar os pés uns dos outros. Por quê? Porque muitas das vezes alguém está cometendo um pecado, tem uma prática que desagrada a Deus e ele mesmo não percebe. Por quê? Porque ele está caminhando nesse mundo e vai se sujando, e às vezes aquilo ali fica, né, grudado nele de tal forma que ele não consegue mais identificar se é ou não é mais uma sujeira. Então alguém de fora precisa se colocar como servo para ajudar essa pessoa a limpar os seus pés. Pés significam esse contato que nós temos com o mundo e é nosso dever, enquanto filhos de Deus, seguir o exemplo do Senhor Jesus, deitando água, né? A água aqui é a palavra, a sujeira só é tirada pela palavra, e secando os pés para que essa pessoa tenha essa plena comunhão conosco. Tá? Então, Jesus, ele ensina essa humildade, né? E ele aponta, né, alguém, ele diz, vocês já estão limpos, mas nem todos, porque tinha um que não se deixou ser transformado. Então, Jesus, ele transforma. O evangelho, ele é transformador nas nossas vidas. Mas resistirmos ao evangelho, não permitirmos colocar os pés nessa bacia, vai fazer com que nós continuemos com os nossos pés sujos, e sujeira identifica que não temos comunhão com aquele que é puro e verdadeiro, Jesus. Então Jesus nos dá essa lição de humildade, nos dá essa lição de cooperação mútua, tá? De ajuda um ao outro, porque precisamos disso. E se Jesus ensinou, devemos sim fazer isso. Então, peça ao Senhor, né, sabedoria, direção, materiais, bacia, água e toalha, para que você não somente limpe os seus pés, mas possa também limpar e ajudar outras pessoas que estão sentando-se à mesa com você todos os dias. Mesa é relacionamento. E certamente você tem relacionamento com tantas pessoas. Apresente a bacia, apresente a água e apresente a toalha a essas pessoas, para que elas também façam o mesmo, para que outros também façam o mesmo com você, e assim caminhemos, né, nesse mundo sem nos mantermos sujos, né, com os pés sujos, porque não há necessidade de ficarmos assim. Existe bacia, existe água, existe toalha, e o que muitas das vezes falta é a nossa disposição de abaixarmos aos pés dos outros para poder ajudá-los a ficar com os pés limpos. Eu desejo a você um dia abençoado. Deus seja contigo em todas as coisas e que o Senhor nos quebrante e nos torne humildes ao ponto de limparmos os pés daqueles que estão ao nosso redor. Fica na paz e até amanhã.